Capítulo 8. Por que se vive? As trajetórias erradas e a técnica de sua correção. No presente trabalho, a finalidade pela qual estamos estudando a estrutura e a técnica do funcionamento da lei é evitar o mal e a dor. Tratando-se de resolver um problema, é lógico que a primeira coisa a fazer é compreendê-lo, analisando-o com mentalidade positiva. Por isso evitamos atitudes idealistas, não baseadas na realidade dos fatos. A vida dá provas de uma tão grande sapiência ao construir seus organismos, dirigir os seus fenômenos, resolver os seus problemas e atingir os seus fins, que não podemos deixar de considerá-la um centro psíquico inteligente. Este fato nos autoriza a estudar o seu pensamento para conhecê-lo. Perguntamo-nos, então, por que a vida, que soube criar as maiores maravilhas, resolvendo problemas dificílimos em suas construções, deixa frequentemente suas criaturas indefesas, à mercê de mil perigos e sofrimentos? Como se explica tamanha indiferença por tal sorte, ao lado de tanta sabedoria e previdência? Como se justifica tanta negatividade destrutiva ao lado de tanta positividade construtiva? Quando o indivíduo vem ao mundo, frequentemente o que o espera é a miséria, as doenças, o cárcere e muitos outros tipos de sofrimentos materiais e espirituais. Há gente condenada desde o nascimento a uma vida de dores. Todavia, as coisas estão combinadas de tal modo que nascer é algo fatal, porque depende de instintos irrefreáveis. Além disso, a vida é imensamente pródiga de meios para tornar o fato do nascimento inevitável. Ela, que é avaríssima e utilitária, desperdiça uma abundância incrível de germes, destinados em grande parte a perecer. Por exemplo, dos 250 milhões de espermatozoides que conseguem contato com o óvulo, somente um está destinado a operar a fecundação. Se a vida deseja tanto que o ser nasça, ainda que seja para deixá-lo depois submetido a todos os tipos de condições, menos um estado de felicidade garantida, então deve haver uma forte razão para isso. Somente tal fato pode explicar a contradição existente nas manifestações da vida, que é tão benéfica de um lado e depois tão maléfica de outro. E nisto ela dá também provas de saber perfeitamente fazer-se obedecer, adequando-se exatamente ao caso de indivíduos cujo primeiro impulso é a desobediência à lei. Para os subdesenvolvidos, o jogo da vida se reduz a buscar o prazer e a fugir da dor. Mas a coisa não é tão simples, e nenhuma explicação nos é oferecida. Encontramo-nos perante um funcionamento que cabe a nós mesmos descobrir e compreender. Trata-se de algo que, como acontece com todas as leis do universo, simplesmente funciona, sem nos dizer nada a seu respeito. Tratemos então de compreender qual é, neste caso, a regra do jogo. A finalidade da vida não pode ser gozar, ainda que os ingênuos possam crer nisso. Isto pode acontecer na juventude, quando o indivíduo baseia-se em seu desejo e não em sua experiência. Mas não há velho que, tendo vivido, conserve tal ilusão. Então, devemos admitir que a finalidade da vida não é o gozo, pois se fosse, impor o nascimento de uma criatura destinada a sofrer seria uma traição. Ora, a vida demonstra ser tão benéfica que não se pode admitir nela tal impulso maléfico. Em todas as suas manifestações,
ela se demonstra tão carregada de positividade que a negatividade contida nela deve existir por outra razão. A realidade é que o verdadeiro objetivo da vida é outro. Uma vez entendido qual é ele, tudo encontra sua explicação. Assim, é necessário primeiro ter compreendido o fenômeno vida em seu desenvolvimento e finalidade. O fim supremo que ela quer alcançar a todo custo, de acordo com seu caráter de positividade construtiva, é a salvação do ser, conseguida através da evolução. Salvação significa atingir a felicidade, que é o grande desejo a fremir no fundo de cada coração humano e a impulsionar o indivíduo à ação. Este desejo está escrito na lei de Deus e está destinado a se realizar. Ele deverá ser um dia satisfeito. Se assim não fosse, tal anseio não teria sentido nem finalidade, constituindo uma zombaria atroz. Quem sabe como funciona a vida não pode admitir que ela trabalhe com tal sistema. Compreendido que esta é a sua finalidade, as condições que ela nos oferece de fato não são mais uma contradição, porque assumem outro significado. Não se vive para gozar, mas sim para se chegar à felicidade, que é o ponto final no topo da escala evolutiva. O instinto não nos engana e é um motor utilíssimo da ação. Ele cumpre sua função, que é nos impulsionar na busca da felicidade. Assim, corre-se a fazer esforços em todos os sentidos para subir, enfrentando e tentando vencer todos os obstáculos. Com isso, vai-se experimentando, seguindo o curso da escola da vida, cujos métodos didáticos, erro, dor, etc., já vimos. E para que não se tente fugir de tudo isso, há o instinto de apego à vida, o qual nos faz suportar as provas necessárias para evoluir. Todavia, pode acontecer que se tente a fuga com o suicídio. Mas por que ele é um mal? Porque ele constitui justamente uma recusa em afrontar as provas que precisamos atravessar para conseguir a evolução, que, embora não se compreenda, é a finalidade da vida. Evoluir para nos salvarmos é o dever que a vida nos impõe. Suicidar-se é dizer não a este dever, que, em substância, nada mais é senão o dever de construir o nosso bem. Mas isso deve acontecer cumprindo a fadiga para ganhá-lo, o que está de acordo com a justiça da lei. Então o suicida, que deseja fugir disso, termina por pagá-lo, no sentido de que a prova não aceita recai sobre ele com a fatalidade de um destino e agravada pela recusa. É necessário compreender que as provas, sendo meios para aprender a subir, constituem instrumentos de evolução e, portanto, de salvação. Embora reconhecendo nelas um aspecto negativo, a vida assume um valor positivo. Assim, o mal e a dor, que são destrutivos em si, adquirem um significado e um poder construtivo, que dão um sentido elevado e benéfico àquilo que antes parecia uma condenação. Eis a razão pela qual a vida, por ser benéfica e não maléfica, pode impor o nascimento, mesmo se este leva a provas dolorosas, que não são, portanto, negativas e destrutivas, mas sim positivas e construtivas, porque, se forem compreendidas, podem se tornar um instrumento de evolução, constituindo um meio para subir em direção à felicidade. Eis por que se deve nascer. Esta é a razão pela qual a vida é sempre uma bênção de Deus,
mesmo quando ligada a um destino doloroso. Tais afirmações são o resultado não de uma fé, mas sim de um raciocínio baseado na realidade e na lógica vivenciadas. Já explicamos que a dor tem a finalidade de eliminar o erro, que é a sua causa. A dor existe para eliminar a si mesma. O fato de ser ela um meio para chegar à felicidade justifica a dor perante a lei. Em suma, reconhecemos na vida uma larga zona de negatividade, mas compensada e corrigida, fechada e enquadrada para o bem na positividade fundamental do todo. Compreendido esse mecanismo, tratemos de utilizar o seu conhecimento para orientar sabiamente a nossa vida e, com isso, evitar o doloroso efeito do erro. Um sistema bastante difundido para satisfazer o desejo de felicidade é tentar procurá-la pelo caminho mais fácil, de menor resistência, através de atalhos. Com isso, procura-se alcançá-la rapidamente, por qualquer meio, sem se importar com as consequências. Quem compreendeu o mecanismo da vida sabe que isso é um erro pelo qual ele será conduzido à dor. Esse tipo de felicidade é roubada à justiça da lei e, como furto, deve ser pago. A alegria que não corresponde a um mérito e a um valor verdadeiro é falsa, transformando-se assim em um engano. Trata-se de uma trajetória lançada na direção errada, que exige, portanto, uma correção. Ela é lançada para baixo em sentido involutivo, quando deveria ser dirigida para o alto em sentido evolutivo. Assim, apesar de querer dirigir-se à alegria, ela caminha para a dor, porque segue no sentido involutivo. Para evitar essa trajetória e colocá-la realmente na direção da alegria, a vida deve reorientá-la com golpes dolorosos. Trata-se de uma desordem, que é uma doença da ordem. E é neste ponto que dói. A dor aparece quando a ordem é alterada, e deste fato somos advertidos por aquela sensação que chamamos dor. Isto, em todos os campos, é a expressão sensorial de uma violação da ordem da lei. Desejamos a felicidade, e isto é justo. Mas o caminho para chegar lá é regulado por normas. Se não as seguirmos, chegaremos, pelo contrário, à dor. Insistimos nisso porque este é o sistema mais usado, embora seja uma grande ilusão, uma vez que leva ao invés à operação cirúrgica da reorientação. É duro, então, ter de retornar à lei pelo lado negativo, em posição corretiva. Somente quem não compreendeu o funcionamento do fenômeno não vê o absurdo de pretender que a desordem e a violação possam levar à felicidade, porquanto esta é, pelo contrário, um estado de harmonia, feito de disciplina na ordem. O conhecimento de tal mecanismo pode ser útil sobretudo aos jovens, que, ingênuos e carregados de desejos, encontram-se na hora do lançamento da trajetória de sua vida, quando realizam a implantação de seu destino. Eles creem ter nascido para gozar, mas nasceram em vez disso para experimentar e aprender, a fim de evoluir, o que significa elevar e melhorar as condições de vida. Trata-se de um programa saudável e construtivo. Quem tem a mente lúcida compreende que isso é lógico e corresponde à verdade. Mas é frequente o caso em que se busca a felicidade descendo negativamente, isto é, endividando-se com a lei.
Trata-se de um regime de perda contínua, porque, não sendo ganho com o próprio esforço e valor, não é reabastecido de positividade, de modo que, para continuar a gozar, usufruindo da positividade, é necessário um endividamento cada vez maior. Assim, a negatividade aumenta, sendo isso inevitável, pois o movimento, uma vez lançado em descida, adquire sempre mais velocidade, até atingir o ponto de saturação, no qual a reação da lei amadurece, interrompendo subitamente o desequilíbrio e restabelecendo a ordem à força. Como se vê, o fenômeno baseia-se num jogo de equilíbrio entre duas forças contrárias, uma positiva e outra negativa, em relação ao princípio de justiça próprio da lei. É um processo similar ao verificado no uso de drogas, que criam um paraíso fictício de tipo negativo, pois artificialmente roubado às leis da vida, o qual tende assim a se exaurir, de modo que, para se continuar a gozá-lo, torna-se necessário um aumento contínuo da dose de negatividade pela qual ele é gerado. Isso significa que, para se conseguir um bem sempre menor, é necessário buscar um mal sempre maior. Mas é justo e lógico que assim seja, porque a trajetória do fenômeno está em posição inversa, no sentido anti-lei, razão pela qual não se pode obter senão resultados opostos, no sentido anti-vida. Assim, tudo tende a se resolver em envenenamento e morte. É nesta direção que o desenvolvimento do fenômeno se precipita, até o baque final, com o qual a lei restabelece o equilíbrio segundo a justiça. Atentemos para não nos enveredarmos por essa estrada, da qual depois não se sai mais enquanto não se chega ao fundo. A vida pode fazer convites desse tipo em qualquer campo, do poder político e econômico ao prazer dos sentidos, etc. Em nosso tempo, caracterizado pela adoração do sucesso, é fácil cair na armadilha. E os ingênuos, atraídos, abocanham o anzol. Não seria uma traição da vida fazer semelhantes ofertas? Então por que ela as faz? Onde está a justiça da lei? É necessário não esquecer que a vida é uma escola, e uma escola é feita de contínuas provas a serem superadas. Tais ofertas são um teste para aqueles que, tendo experimentado e aprendido, dão provas de saber resistir ao convite, não caindo mais na armadilha. De tal exame, aqueles saem vencedores e são promovidos à classe superior. Os maduros conhecem o jogo da armadilha e, por isso, não caem nele, vitória que serve para eles avançarem. Mas os imaturos não entendem o jogo, e é exatamente para chegar a compreendê-lo que eles têm necessidade de experimentá-lo. Como podem aprender se não sentirem na própria pele quais são as consequências do erro? É necessário que eles aprendam e, portanto, vivam todo o desenvolvimento do fenômeno da queda, como já descrevemos. Isso até o baque final, que é o golpe necessário, sendo a única coisa que pode ter a força para abrir e penetrar sua mente, ainda dura para entender. Nela, então, faz-se a luz, e estes homens amadurecem, de modo que, quando receberem o próximo convite do mundo, não cairão na armadilha. Então eles superarão tal exame e poderão subir para uma classe superior. Esta é a mecânica do fenômeno. O caminho é livre, sendo necessário, portanto, muita atenção para escolhê-lo. Cuidado, portanto, para não se deixar seduzir, aceitando cegamente ofertas gratuitas para triunfar facilmente.
Façamos então um exame de consciência e, se virmos que tais triunfos não são merecidos por não corresponderem a um valor real nosso, não os aceitemos. Devemos dar provas de sermos conscientes do que valemos e merecemos. Se somos orgulhosos, vaidosos, ávidos, ignorantes, descuidados ou irresponsáveis, é justo que caiamos e paguemos. O banquete está pronto e somos convidados, mas devemos compreender o significado do convite, porque se não o compreendermos antes, compreenderemos depois, como acontece com o peixe que abocanha o anzol. O ávido, ansioso de ganhos gratuitos, acreditando ser esperto e vencedor, abocanha o anzol. Mas por quê? Porque estas são as qualidades de seu temperamento, exatamente aquelas que devem ser corrigidas pela experiência. É justo que a prova o espere, até que ele aprenda e, com isso, evolua. Ele compreenderá depois. Mas como se poderia isentá-lo da prova se ele antes não compreendia? A desilusão tem uma salutar função educadora, e é por isto que, para seu bem, a vida o faz suportá-la. A finalidade disto é fazer ele chegar a compreender que, com aquele método, ao invés de se vencer, perde-se. A desilusão serve para atingir a compreensão, que é a primeira condição para avançar. Trata-se de um sofrimento justificado, salutar e construtivo. Se ele houvesse sido maduro, não teria abocanhado e não teria sofrido, porque sofrer é justo, útil e necessário somente para quem não aprendeu. Final do capítulo 8.